Tudo certo, Paulo das Ervas? Tudo certo, Felipe Leão. Felipe, eu estava pensando aqui. É muito bom a gente trabalhar numa coisa que a gente gosta, com pessoa que tem extremo respeito pelo outro, pelo semelhante, que a gente consegue fazer um trabalho, né? Eu analiso todos os comentários lá no YouTube e de vez em quando aparece algum lá que não gosta muito, mas a grande maioria dos nossos seguidores estão numa comunhão de sentimentos e pensamentos favoráveis que estimula cada vez mais a gente ter coragem de tocar em qualquer tema, inclusive em temas polêmicos aí que muitas vezes surgem, né? E a gente consegue falar disso porque estamos tendo um respaldo muito grande de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Pois é, Paulo das Ervas. E hoje tem um bem polêmico, viu, Paulo das Ervas? Ah, brincou, Felipe. Tudo que eu falo você tem um igualzinho. Não Pois tem é. jeito esse negócio. Então. Pergunta, Felipe. Vamos lá, senta. É uma pessoa dos Estados Unidos, mas tem algumas terapeutas aqui também que eu já vi que tem o mesmo tipo de pergunta. Certo. Ela gostaria que você falasse sobre a parte de bullying. E se tem, por exemplo, mães, né, os pais, os responsáveis, né, de adolescentes e de crianças que vêm aqui falando que aquele adolescente, aquela criança, o filho está passando por bullying na escola e que por isso causou uma depressão, causou até... É uma vontade da pessoa já não ficar mais aqui, Paulo das Ervas. A gente sente o bullying, né? Na escola, na família, na vizinhança, na igreja, no time de futebol. Todo quanto é lugar tem esse hábito, né? Debochado de brincadeiras e ofensivas às vezes, né? Eu vejo nos vídeos, nos filmes de adolescente, né? Dos Estados Unidos principalmente, que eu não tenho muito tempo de ver vídeo, mas de vez em quando eu paro lá e assisto um filme, né? Sim. Cada um tempo eu assisto um filme, porque eu não posso ficar fora do mundo das artes. E a gente vê aqueles filmes de colegiais, né? Isso. Que é uma verdadeira guerra, né? Lá seria um bullying, mas é uma perseguição, né, Paulo? Lá vira perseguição, é um negócio ferrado mesmo. E no Brasil também temos esses incidentes, né? Numa escala mais... não sei se mais grave ou mais tolerada, né? Porque o brasileiro ele tem a fama de levar tudo na brincadeira. Então, muitas vezes ele acaba fazendo bullying sem ter consciência que está praticando isso, né? Tem gente que brinca, é o jeitão dele de brincar, encontra, chama todo mundo de nome trocado. Eu tinha um amigo meu que chamava todo mundo de nome trocado, ele não adiantava falar, ele sabia o nome da pessoa, mas chamava por outro nome. Isso era uma brincadeira, as pessoas que conheciam ele, que ia conversar com ele, sabia que ele chamava de nome trocado, já chamava ele de nome trocado também. E não tinha problema nenhum. Porém, quando se trata de uma questão ofensiva, e muitas vezes sai da boca da palavra, da brincadeira verbal e parte para a provocação física, com agressões, tá? O bullying tem agressões. Eu me lembro de uma menina que a gente estudava quando nós era já adolescente, criança. E quando a gente era adolescente, criança, não se falava muito de bullying, né? Só a gente arrumava uma encrenca na escola, esperava atrás do poste, dava uma porrada assim, e levava 3, e chegava em casa, apanhava do pai para não ser bobo. O pai ainda perguntava, você bateu? Bateu, então você vai apanhar. Mas se apanhou, vai apanhar em dobro, não ser burro. Era desse jeito a briga, né? E nós, hoje em dia, conforme foi havendo a valorização dos direitos individuais das pessoas humanas, o direito individual das pessoas é o aperfeiçoamento dos direitos humanos. Entendeu? Até nesses movimentos sociais aí de turbulência, né? Mais nas grandes cidades que a gente vê isso. Eu moro numa cidade pequena que a gente não tem problema nenhum aqui. Adversários, o candidato dele ganha a eleição, vai comemorar no candidato que perdeu e todo mundo comemora junto e deixa passar.
mas nas grandes cidades, nos últimos tempos, a gente viu muitos conflitos em virtude de interesses sociais, políticos, administrativos. E muitas vezes o bullying, né, é feito com a própria autoridade lá, envolvida no quem deveria estar garantindo a seguridade dos nossos direitos, recebe bullying o dia todo de uma multidão de pessoas que usam expressões bulinosas, vamos dizer assim. Mas aí olha assim, mas o brasileiro leva tudo na brincadeira. Né? O brasileiro é um povo diferente. Porém, quando esse bullying sai das palavras, dos verbetes, das invenções de brincadeira e parte para agressão física, e o que o pessoal tem reclamado no WhatsApp, eles mandam mensagem, né, de enfrentamento, que o bullying saiu da brincadeira, mas vai para agressão física. E antes ainda acontece Tá? a agressão verbal mesmo. Exatamente. Começa com uma brincadeira porque a pessoa usa um óculos para miopia, né? Isso. Daí o outro já não se contenta, tem que tirar sarro, chama todo mundo, aí o outro vai lá e bate para quebrar o óculos, ou toma o óculos da pessoa que está precisando daquele instrumento para visualização. Então aí o bullying saiu da ação de verbetes, de palavras, e foi para uma agressão física, uma questão criminosa isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas brincadeiras. Por causa disso, a gente fala assim, o Felipe Leão, os cabelos dele se rebelaram. Mas não pode falar que ele ficou careca. Né? Mas ele é careca, eu também sou. Aqui todo mundo meio careca, então a gente brinca entre nós. Não é bullying isso. Porque há uma permissibilidade entre as duas pessoas de um fazer brincadeira com o outro. Exatamente. O outro que não tem nada a ver com a nossa conversa, não precisa ficar se metendo na nossa conversa. Isso. E isso entendeu? Daqui, ele não se encaixa no bullying que a gente está fazendo. Não, nós estamos falando Paulo? daquele bullying que briga com a pessoa que está na cadeira de roda, que humilha a pessoa que está de bengala, que humilha a pessoa que está usando um instrumento terapêutico, muitas vezes para melhorar a sua condição de vida. E o outro porque não é dos Estados Unidos, né? É mexicano, então vamos zoar com ele. Exatamente, o americano briga com o mexicano, o brasileiro zoa com o argentino. Tem uma zoada entre brasileiro e argentino, que é por causa de futebol, essas coisas, que é ofensiva, mas não chega a extremo. Mas tem situações que vai para guerra por causa disso. Tem países guerreando por causa de bullying que começou lá não sei quando e a coisa foi efervescendo. Então o bullying realmente é uma coisa muito grave. Como que uma mãe vai perceber que o seu filho está sofrendo bullying na escola? E aí, Paulo Vélez? Normalmente o filho chega da escola, a mãe pergunta se foi bem e fala, foi. Aí ele senta assim para comer e fica quietinho. Vamos passear, filho? Agora eu não quero. Ele começa a sair do foco social. Entendeu? A criança começou a sair do foco social, ela está sofrendo bullying. Você oferece um sorvete para a criança? Ele está sofrendo bullying na escola. Entendeu? O que mais que representa o bullying? Que é fácil da gente identificar a criança sofrendo bullying. Precisa tomar injeção. A criança já entra em desespero por causa da ideia da injeção. Não é por causa do medo da injeção. Possivelmente ela sofreu bullying em virtude de tomar uma injeção. Entendeu? Quando a criançada falava assim, eu estou contando uma história aqui, eu não estou fazendo bullying para ninguém, tá? Bem explícito que é um tema polêmico, né, Felipe? Isso. E que nós tomamos a liberdade de falar sobre esse tema polêmico até para orientar outras pessoas. Mas quando a gente era criançada na escola, chegava o período do resfriado, né, o inverno, dava um resfriado, o molequinho tossia no fundo da classe, a classe inteira gritava, ei, Campo do Jordão! Porque lá já faz mais frio, né? Não, porque Campo do Jordão tinha um sanatório que tratava tuberculose. Entendeu? Olha só. Entendeu? Campo do Jordão tinha um sanatório que tratava tuberculose. Então a criança dava uma tossida na classe, a classe inteira respondeu para ela, ei, Campo do Jordão, né? Era desse jeito. Mas não era naquela condição, igual na escola, por exemplo, que essa pessoa mandou pra gente, dos Estados Unidos,
que era perseguir a menina agora por 10 anos. Ah, não, isso daí ele, chamando... já virou perseguição, já virou preconceito mesmo. Né? A outra situação que acontecia do bullying, a criançada raspava a cabeça, todo mundo já gritava, tia entra. Entendeu? Não, normalmente quando a gente tinha piolho, passava BHC na cabeça e se sobrevivesse o piolho, a gente morria, né? Mas um dos dois morria. Normalmente era o piolho. A criançada brigava na escola, chegava em casa, apanhava dos pais. Aí voltava tudo estourado, e os pais batiam com vontade, mas tinha uns pais que eram muito violentos. Tem gente que reclama do Estatuto da Criança e fala assim, o Estatuto da Criança não foi feito para aquelas famílias que tinham um bom diálogo, mas para aquelas que não tinham. Para mostrar para elas que a agressão estava prejudicando o desempenho da pessoa. Sim. Sabe, quando você fala para uma criança que você não tem capacidade de aprender nada, né? Você estragou a vida da pessoa pro resto da vida. Caramba. É um bullying isso daí. Entendeu? É um bullying. Agora, você está tendo dificuldade, então vamos ensinar a matemática brincando. Vamos procurar um outro caminho. Daí a criança aprende de uma outra forma brincando e vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Mas muitas vezes a expressão da professora que falava com certa energia e tornava-se bullying, a classe inteira dava risada. Que mais? E lá nos Estados Unidos, que é o tema em foco, inclusive, que a gente vê nos vídeos e é o que o pessoal tem trazido a reclamação, há bullying entre brancos e negros, há bullying entre brasileiros e estadunidenses, existe bullying entre o povo hindu, o povo que é árabe, então todo mundo tem medo deles. Esse é um preconceito. Isso. Tá? É um preconceito. Mas aí a criança que não está nem sabendo dessa briga, vai para uma escola onde tem gente de várias nacionalidades. Chega lá, começa a receber o bullying. Exato. Entendeu? E não é o bullying que foi feito hoje e amanhã acabou. É o bullying perseguitivo. É aquela que persegue. A pessoa fez a primeira série, a segunda, a terceira, tá quase no último ano e está sendo perseguido desde a primeira série. Faz 20 anos que o cara não vê outro encontro que o cara volta no mesmo tempo. Isso, é bem nesse sentido. Aí, Paulo das Ervas, a pessoa perguntou assim também. E pode ser um sintoma também quando o adolescente não quer sair do quarto? No dia, exatamente. A criança que sofre bullying, ela fica trancada no quarto, ela fica deprimida, ela fica com medo. Nesse período teve vacinação de massa aí para todo mundo. E foi engraçado porque é de acordo com a idade. Então o dia que a gente ia para vacinar lá, normalmente a molecada que era toda a nossa idade e estava todo mundo junto lá para tomar vacina. E daí vinha essas brincadeiras de lembrar o apelido que o cara tinha na escola, como é que o cara chorava, qual é a careta que ele fazia. Porque foi um momento assim, até de muita descontração. Né? Ai, marcamos encontro com os coleguinhas aqui, né? Mas o bullying, né, encarado, ele é criminoso, tá? Vamos deixar bem claro isso. A prática de bullying é crime. Então, se o seu filho debocha do outro porque mora no bairro pobre, mora na comunidade, ou mora no morro, ou mora na roça, entendeu? Ou simplesmente falar, você é caipira porque você mora na roça, não é bullying. Por quê? Porque todo tipo humano paulista, né, o homem caipira, ou paulista em si, o tipo característico humano do paulista é o caipira. Sim. Entendeu? São Paulo, Minas e Goiás é o caipira. Tá? Então chamar o Paulo das Ervas de caipira tá tudo bem. Mas falar, credo caipira do pé rachado. Eu cuido também do meu pé, como é que tá rachado? Entendeu? E tem, fala caipira do pé rachado, caipira do pé vermelho, o catarinense tem os que chamam de barriga verde, a xenofobia, né, que é discriminação contra o nordestino, e muitas vezes começa aquela briga, e acontece isso no trem, acontece na faculdade, acontece no treino de futebol, e muitas vezes parte para uma violência. A briga entre São Paulo, corintiano e palmeirense, começou com bullying. Foi uma brincadeira, seu time perdeu, não vai nada. Aí começou aquela briga. E aquela briga foi indo, virou uma guerra de torcida. Então, se você não educar a si próprio, primeiramente, e os seus filhos,
para o respeito à dignidade humana da outra pessoa, inevitavelmente a gente pode estar permitindo que essa prática de bullying se perpetue e gere grandes problemas. Agora, você tem o seu filho e o seu filho sofreu bullying na escola, mas você não está sabendo disso. Você sai de manhã cedo para trabalhar, sua esposa sai de manhã cedo para trabalhar, ou vice-versa. Chega de noite, seu filho já está dormindo, aí chega no final de semana, você fala para o seu filho assim, eu fiz uma comida gostosa. Estou sofrendo bullying na escola por causa de alimento. Vamos passear na praça. Não, eu prefiro ficar em casa. Mãe, chegou visita, deixa eu ficar lá no quarto. Vai se afastando. Isso vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar bipolaridade, vai gerar desequilíbrios emocionais, que muitas vezes vão se confundir com outras doenças, mas que a causa principal da doença veio através do bullying que foi sofrido, às vezes até de maneira que não era, a princípio, com a intenção da violência, mas tornou-se um ato violento em virtude de que gerou sofrimento e dor na outra pessoa. As terapeutas me perguntaram assim, Felipe, o Paulo das Ervas teria como nos aconselhar, como que a gente vai aconselhar uma mãe que tem um filho, um pai, um responsável, avó e tal, alguém que está cuidando ali da criança ou do adolescente que está passando por isso? Qual seria o conselho? O que a gente poderia fazer? Bom, em primeiro lugar, identificar se a problemática que está chegando vem do bullying. Identificar qual é o tipo de bullying, qual é a origem do bullying. Porque ela falou assim, entendeu? Que é a coisa mais difícil. Porque tem famílias que é altamente espontânea, brincalhona, divertida, carnavalesca, torcedora de um determinado time de futebol, que o próprio bullying já começa dentro de casa. Como é que você vai chegar e dizer para a mãe assim, você está brigando com o seu filho está sofrendo bullying porque ele torce para determinado time. Mas daí na casa dele todo mundo torce para outro time e briga com ele. Entendeu? Muitas vezes o bullying já começou dentro de casa. Então aí é uma questão de postura mesmo. A gente tem que orientar o pai e a mãe a identificar a causa e a origem do bullying. Se essa causa e a origem do bullying já foi dentro de casa, maneirar na postura, melhorar a relação de amizade, de respeito entre a vítima e os demais membros da família, né? Aí se foi na escola, a gente vai estar procurando saber lá na escola como que é a relação das demais crianças com o nosso filho. Precisa saber como que está a interação do nosso filho com as outras pessoas, para poder dar orientação. Agora, você pode conversar com a criança, porque tem pai que não conversa com as crianças. Valorizar o que a criança está fazendo. De repente a criança tira só nota 10, de repente ela começa a tirar nota 5. Por que ela está tirando nota 5? Porque ela está tendo bullying na escola e não está sabendo responder, perde a capacidade de concentração, por medo, insegurança. Hoje em dia nós temos muitos casos, milhares de casos que as terapeutas trazem para mim, que a mãe está pelejando para cuidar da criança e o pai está preso. Né? O pai sofreu um processo lá, está respondendo uma queixa. Aí os coleguinhas ficam debochando da criança por causa daquela situação que a família da criança está enfrentando. Então são fatores que vão gerar violência, porque aquela criança vai ouvir tanta maldade e ela não só pode ser uma eterna vítima, como ela pode se tornar um agressor. Entendeu? Ninguém é agressor só porque ele é ruim. Tem muita gente que agride porque sofreu tanta bullying, tanta pressão, tanta opressão, e na reação dele tornou-se agressor. Então, a gente conseguindo analisar esses fatos, a gente consegue orientar as questões. Ou seja, não é um conselho genérico, tem que ver de um para um. Cada caso é um caso, não tem como você dar uma regra geral assim, o bullying que você enfrenta orando, indo na igreja, mas de repente você enfrenta o bullying lá dentro da igreja.
entendeu? Tudo isso, né? Tem dia que você vai no culto, numa atividade religiosa, e o dirigente lá fala coisas que bulina você inteirinho, dá vontade de levantar e sair do culto, no meio do culto. Eu, quando eu sofro isso, eu saio. Tá? Eu já chegou de eu estar num determinado evento, a pessoa começa a falar tanta bobagem lá que eu levantei e falei, não tenho tempo de perder com isso. Por quê? Para mim não ter que retrucar. Porque a pessoa que estava falando estava numa condição de autoridade. E se eu fizesse qualquer questionamento, eu ia ser o vilão da história. Então, eu sou daquela opinião que mais vale um covarde vivo do que herói morto. O discurso dele não me interessa, eu levanto e vou embora cuidar da minha vida. Porém, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Está numa situação que você é obrigado a ouvir aquela humilhação, aquela ofensa, e você não tem como reagir no momento. Isso vai gerar em você depressão, medo, insegurança, mexer com a sua hiperpressão arterial, pode gerar diabetes, pode gerar um monte de doença em você por causa do bullying. Então o bullying realmente é um caso de saúde pública, é um caso de violência, não só doméstica como social, e que a gente deve procurar analisar cada caso especificamente e tentar encontrar uma forma, inclusive, que a pessoa que está sofrendo os ataques, para que ela possa olhar aquela situação de uma forma ou mudar a sua atitude com relação aos seus agressores, evitando assim que isso gere transtornos e doenças mais graves no futuro. Tá. Ô Paulo das Ervas, antes da gente finalizar, porque perguntaram já algumas vezes assim para mim assim, você ainda está fazendo a consultoria online? Consultas online, a gente faz, sim. Tá fazendo, né? Tá. Então, aí, porque assim, perguntaram também se você não pode dar ter esse tipo de conversa com a pessoa se ela fizer essa consulta online com você. Normalmente a gente tem. Ah, então tá bom. Tá, normalmente a gente tem. Então vai estar deixando o telefone aí. As consultas online você marca pelo WhatsApp, né? A minha secretária vai ver o tempo que a gente vai poder estar falando, agendando a consulta, são muita gente querendo, mas aí a gente consegue conversar a meia hora, 40 minutos, para tirar dúvidas. Você que brigou com o marido também? Então tá bom. Quem brigou com o marido também pode ir lá, quem brigou com a mulher também pode ir lá, quem está gostando de outra pessoa pode ir lá também. E as pessoas trazem essas preocupações. É que fizeram essas perguntas, Paulo, nos últimos dias, aí eu falei, deixa eu ver. Já colocar aqui, expor, né? Porque de repente até essas terapeutas que perguntaram para mim, de repente elas têm até... A gente trocando uma ideia, Isso. Um vai ajudando o outro e assim nós vamos fazendo uma corrente de paz, luz e amor aí, capaz de curar almas e corações, transformar vidas e criar um mundo melhor, com uma atmosfera pacífica e assegurar a qualidade de vida mesmo nos tempos tumultuosos que vivemos. Ótimo, é isso aí. Tá, pode se inscrever, Paulo das Ervas? Então, pode se inscrever. Esse dia a mulher mandou uma carta contando a história dela. Ah, que legal. Ela até engraçado que a pessoa que não pede coisa pelo correio, né? A pessoa me mandou uma carta colocando assuntos polêmicos assim. E daí ela pediu para mim conversar com ela, eu conversei com ela, dei orientação, resolveu o problema que ela estava com medo. E isso é muito importante. Então, todos os meios de comunicação vieram para encurtar distâncias, facilitar as ocorrências e para que a gente possa também nos espelhar, né? A consulta online hoje em dia, com câmera, a gente se espelha um no outro para saber onde que precisamos melhorar e aonde que temos que reafirmar nossos pontos e criar um mundo de terapias integrativas que realmente dê essa promoção humana tão necessária para todos. Beleza. É isso aí então, Paulo das Ervas. Gostou do vídeo, Felipe? Adorei. Ô Felipe, você já se inscreveu no canal? Tem que se inscrever, né, Paulo das Você já se inscreveu? Eu já sou o primeiro. Eu não sou o primeiro, Paulo das Ervas. Felipe, você já tinha quando se o Felipe não inscrever no canal, eu vou mandar ele embora. Mas se inscreva no canal, dá joinha, bate o sininho para receber as nossas notificações. Às vezes aparece lá, falaram que nós demora muito, que coloca lá que vai ter o vídeo, fica várias horas para a gente atender. Por exemplo, o que o Felipe faz é uma programação das postagens dos vídeos, porque
Eu não gravo vídeo todos os dias. Nós temos uma tarde aqui e grava 10 vídeos. E aí o Felipe vai postando. Então muitas vezes não é que está mostrando, né, e o vídeo não abre. Não abre porque você vai olhar lá que está a data que vai ser. Mas todos os dias às 7 da noite, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Ah, aprendeu com a dona Clotilde, né? Você assiste o Chapolin Calourado. Então, você assiste os nossos vídeos, né? Porque o vídeo ele é gravado, tá? Então, Isso. tem vídeo que a gente grava aqui, pro dia do professor sai no dia das almas, mas não tem importância, tem professor que já morreu também, né? Mas é por causa dessa situação aí que acontece no dia a dia, o processo natural de postagem do material lá na rede social. Dá joinha, inscreva no canal, bata o sininho, compartilhe nossos vídeos. Faça os nossos cursos, né? Aí vocês podem mandar presente para mim no dia dos professores aí. Eu estou aceitando de queijo, champanhe, tudo que vocês quiserem mandar de presente. E dá aquele valeu! E aquele valeu! Olá, meu nome é Sara Rodrigues, estou falando aqui de Pernambuco. Quanto à pergunta, o que você achou do curso? Se eu fosse falar em uma única palavra, eu diria que ele é um curso rico. A quantidade de informações compartilhadas com a gente realmente contribui muito para o nosso processo, né, de aprendizagem, quanto à questão das ervas medicinais. Já no que a pergunta que diz respeito a como o curso mudou a sua relação com a natureza e a visão da sua própria vida, eu diria que trouxe para mim uma maior sensibilidade quanto à necessidade de realmente fazer uma mudança rumo à saúde. Então é isso, gratidão a vocês, gratidão à equipe, gratidão ao seu Paulo. Muito obrigada pelo conteúdo compartilhado.